Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Capacitação Diaconal. Programa que é feito com muito carinho pela JDPE, que é a Junta Diaconal de Pernambuco, um grupo formado por diáconos das diversas igrejas presbiterianas aqui do estado de Pernambuco e também de alguns outros estados daqui da nossa Federação do Brasil. Eu sou o diácono Glauco Rodrigues e convido você para participar de mais este programa que é feito com muito carinho para a edificação de você que é membro de igreja, oficial de igreja e principalmente você que é diácono da Igreja Presbiteriana do Brasil. Queremos saudar a todos vocês internautas que estão nos honrando com a sua audiência. Sejam muito bem-vindos. Dessa vez teremos um programa muito especial, um programa que é voltado para a área de ação social dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje teremos a participação do presbítero Clineu Francisco, presidente nacional do CAS, Conselho de Assistência Social da IPB. Não esqueça que no YouTube será muito bom que você clique lá no joinha, curta, compartilhe, aperte lá no botão de inscrever-se e divulgue o nosso trabalho, certo? Nós fazemos um programa aqui com o objetivo de edificar a sua vida, edificar a sua igreja, apoiar os nossos pastores e contribuir para a melhoria da qualidade das juntas diaconais na nossa IPB. Nosso irmão querido presbítero Clineu. Olá, meu irmão, seja muito bem-vindo. O senhor nos escuta bem? Olá, estou ouvindo bem, sim. Você também? Também. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, o programa Capacitação Diaconal. E para nós é uma honra recebê-lo aqui como nosso convidado. Olá, meus irmãos, a todos os diáconos da DPE, nossa alegria em estar participando com os irmãos dessa live, aos demais que nos assistem também. Ficamos muito felizes com o convite e já agradecemos, viu? Na verdade, eu nasci num lar evangélico. A mamãe era de família presbiteriana já, papai não, depois se converteu, né? Mas a gente sempre foi assim criado no lar evangélico, desde criança. A gente ia para a escola dominical, a mamãe nos levava lá e tal. Depois eu fiz a minha profissão de fé, foi feita em Teodoro Sampaio, quando o papai foi trabalhar para lá. Depois mudei aqui para a Zona Norte, vim para o Tucuruvi em 1967, né? E estou lá até hoje, graças a Deus. Participei da UMP, da Junta Diaconal, fui presbítero 30 anos, né? E depois eu fui para o CAS, fui levado, na verdade, fui convidado pelo reverendo Marcos Sérgio, que através do meu presbitério me indicou, né? E eu fui para o Conselho de Ação Social. E nessa época foi por volta de 1998, e o reverendo Marcos Sérgio, ele era gerente de responsabilidade social no Mackenzie. E a gente tinha muito contato, porque eu também já estava envolvido na área social, na Associação Evangélica Beneficente aqui em São Paulo. E a gente tinha muito contato. E aí acabei indo para o Conselho de Ação Social. E estamos lá, graças a Deus, servindo ao Senhor. Amém. Muito bom. E falando justamente em Conselho de Ação Social,
que é justamente a temática do nosso programa hoje, eu gostaria que o irmão falasse um pouco sobre o conceito, né, o que significa o CAS, né, qual o significado, qual o papel do CAS dentro da nossa querida IPB. Mas antes eu gostaria de divulgar o nosso telefone para contato, certo? Quem estiver interessado em obter mais informações acerca da Junta Diaconal de Pernambuco, e também podemos ser porta-voz do Conselho de Ação Social, por que não? Pode entrar em contato conosco. O nosso telefone no WhatsApp é o DDD 81 0 operadora 81 99668 0199 99668 0199. E também gostaríamos, desde já, de deixar aqui o telefone para contato aqui do Conselho de Ação Social, que é o 0 operadora 19 3368 5648. 0 operadora 19 3368 5648. Presbítero, nos fale um pouco sobre o Conselho de Ação Social, qual o papel do Conselho Social na IPB, quem participa da liderança. Nos diga alguma coisa aí sobre o Conselho de Ação Social. Tá certo, meu irmão. O Conselho de Ação Social CAS, Conselho de Ação Social. Antigamente era CNAS, mas aí dava muita confusão por causa daquele órgão federal, Conselho Nacional de Assistência Social e tal. Então, aí, acho que foi em 2002, mudou-se então para Conselho de Ação Social da IPB. Né? O Conselho de Ação Social, ele é indicado pelo Supremo Concílio, certo? Mas a sua diretoria ela é formada exclusivamente por pastores, por presbíteros, diáconos também pode, não pode, como é? São 3 pastores e 2 presbíteros. 3 pastores e 2 presbíteros, né? Que compõem o Conselho de Ação Social. Eles são indicados pelos presbitérios, depois vai para o sínodo, e o sínodo, então, é que encaminha para a reunião do Supremo Concílio. Aí entra como matéria. E aí, na hora lá, então, a comissão analisa, vê aqueles que podem, aí vai para o plenário votar. Dentro da nossa IPB existe o Conselho, né, de Ação Social, e quais são os objetivos e as áreas de atuação do Conselho de Ação Social? As ações regimentais nossas, né, são com relação, primeiro, cadastrar todas as instituições de ação social que sejam de propriedades da IPB. Pode ser de um presbitério, pode ser do sínodo ou da própria igreja local, ou por eles dirigido. Entendeu? Esse é cadastrar, isso aí nós temos que registrar. Nós temos um cadastro lá das instituições. Então, se você tem um projeto social na igreja, não precisa ter CNPJ, não precisa ser oficializado, aquela coisa toda. Você pode entrar no site do CAS e você tem lá, cadastre seu projeto social. Aí você faz o cadastro. Por que esse cadastro? Porque a gente fica sabendo quais são os projetos sociais que a igreja tem. Nós temos certeza de que a igreja tem muito mais que 300 projetos sociais, mas registrados lá, cadastrados mesmo no site do CAS, nós não devemos estar por volta de 100. Né? As igrejas precisavam estar se preocupando com isso, registrar, porque amanhã você resolve fazer um projeto social lá na sua igreja. Vou trabalhar com reforço escolar, mas eu não tenho experiência, eu tenho pessoal que está querendo fazer,
Entra no site do CAS e lá já consta quem faz esse trabalho. E aí você entra em contato com essa pessoa, com essa instituição, e eles vão te ajudar, a te orientar a fazer esse trabalho. Então, esse cadastramento nós também temos feito. Temos lá, né? Cadastrar toda. Meu irmão, é a respeito de uma dúvida aqui, a respeito desse cadastramento. O objetivo, eu posso, enquanto igreja, enquanto junta diaconal, apenas me cadastrar, eu só posso me cadastrar se eu tiver um projeto social. Esse cadastro é só para identificar as igrejas ou é um cadastro de projeto social? Não, esse cadastro é para identificação da igreja. Por isso que eu disse, não há necessidade de ter CNPJ, ser oficializado, não há necessidade disso. Se você tem lá um projeto de sopão, se você tem um projeto que você dá assistência às crianças, um reforço escolar, tá certo? A igreja entra no site, ou a junta diaconal, é feito pela SAP, é feito pela junta diaconal, entra no site e se cadastra. Tá certo? Que é para ter ideia. Então, seria através do site do Conselho de Ação Social ou existe um endereço paralelo? É através do site? Do site oficial do CAS. Você entra no site do CAS, lá na página já tem o lugar, cadastre seu projeto social. Tá certo? Então, qualquer projeto social que a igreja tenha, tá certo? É interessante ela entrar e cadastrar. Certo. E quais são, a grosso modo, o que precisa ser preenchido? Além dos dados cadastrais da igreja, o que especificamente se pede alguma coisa a mais, assinatura de algum do pastor? Não há necessidade disso, não. É só informações básicas. Entendeu? Não precisa nem de CNPJ da igreja, não precisa nada disso. É uma coisa bem simples. Mas teria que ter uma junta como a igreja. Por exemplo, a junta diaconal tem lá um trabalho que ela assiste periodicamente, vamos dizer assim, né, com frequência. Então, ela entra lá e o responsável pelo trabalho é a junta diaconal. E aí ela vai cadastrar, mas não vai precisar CPF, aquela coisa toda, não. É coisa simples. Certo. É bem fácil mesmo. Eu gostaria de falar um pouco sobre o projeto, que o senhor falou inicialmente no cadastro e também da possibilidade de enviar um projeto. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito de que tipo de projeto é esse, como elaborar, quais são os critérios, o que é que precisa estar contido nesse projeto para que seja devidamente avaliado pelo Conselho? Eu vou entrar nesse assunto um pouco mais para frente. Eu posso só terminar essa parte do regimento do CAS, né? Pois não, prossiga, pode prosseguir. Além do cadastramento, nós temos os encontros periódicos que todo ano a gente faz, né, dos diretores, coordenadores, né, para intercâmbio, né, troca de experiências, todo ano a gente faz. Esse ano não vai ser possível por causa da pandemia. Era em maio, né, e a gente teve que prorrogar. Se Deus quiser, o ano que vem a gente estará realizando esse coisa. A gente faz um encontro, a gente leva preletores, né, e também as entidades têm, os projetos sociais, eles têm a oportunidade de estar trocando experiência, ouvindo as informações a respeito daquilo que eles estão precisando também, e, na verdade, é uma assessoria. Então, esse encontro é, na verdade, um intercâmbio para troca de experiências. Todo ano a gente faz isso daí também. A gente tem a coordenação e assistência emergencial da IPB a irmãos que são atingidos, né, por catástrofes, quando acontece enchentes, tornados,
a seca. Então, a gente também tem que trabalhar com relação a isso daí. Assessorar os presbitérios, né, na assistência aos pastores jubilados e viúvas de pastores, porque a responsabilidade é do presbitério sobre pastores jubilados e viúvas de pastores. Mas, às vezes, os presbitérios não têm condições de estar assistindo todo mundo, né? E então entra o Conselho de Ação Social. O presbitério conversa com o Conselho de Ação Social e nós vamos assessorar, nós vamos ajudar, dar assistência ao que precisa, principalmente aos pastores jubilados e viúvas de pastores. Também nós também é responsabilidade nossa. A responsabilidade primeira é do presbitério. Mas aí também a gente também fica preocupado e a gente também assessora os presbitérios nesse sentido. A gente incentiva os sínodos, os presbitérios e as igrejas locais a ocuparem os espaços ociosos com projetos sociais. Porque hoje muitas igrejas têm os espaços ociosos. Por quê? Tem o trabalho no domingo, tem trabalho provavelmente terça ou quarta-feira, depois só no domingo. Algumas usam no sábado para o MP, para a UPA, né, para os adolescentes, para os moços. Então, algumas usam no sábado, mas os outros dias fica vazio. Então, a gente estimula as igrejas, a gente incentiva as igrejas para que usem, façam parcerias, sabe? Elaborem projetos, criem projetos, reforço escolar, alfabetização de adultos. Nossa igreja tem, por exemplo, uma parceria com um posto de saúde que tem ali perto na rua da igreja, e acho que 2 vezes por semana, vai lá a terapeuta e vai fazer palestras, vai fazer uns exercícios com o pessoal da terceira idade. Entendeu? Então, esse intercâmbio é muito importante. A gente tem que estar procurando ocupar esses espaços, para que eles não fiquem. E uma das coisas fáceis, não vou dizer fácil, né? Mas que a igreja pode fazer, por exemplo, alfabetização de adulto, reforço escolar. A igreja pode trabalhar hoje também com a questão do preparatório para o Enem, cursinho preparatório para o Enem, sabe, para preparar. Mas as igrejas, às vezes a igreja não tem recursos humanos. Aí entra, vamos dizer assim, a junta diaconal, o próprio conselho, né, no sentido de ver no presbitério como é que poderia ser trabalhado isso. Como é que nós vamos arranjar os recursos humanos? Onde vamos buscar os recursos humanos? Porque serviço tem. Entendeu? Então, a gente incentiva, né, a ocupação dos espaços ociosos. Assessorar os sínodos, presbitérios, igrejas, né, também na elaboração de projetos. Como fazer um projeto? O CAIS também realiza capacitação, dando treinamentos, né, teóricos, sim. Diversos aspectos técnicos e teológicos também, não é? Sim, sim. A gente tem, nesses encontros, a gente trabalha bem o aspecto social e trabalha também o aspecto teológico. Então, sempre tem isso. E a gente tem também um outro trabalho que a gente faz todo ano também, que é Congresso de Ação Social e Encontro de Diáconos. Todo ano a gente faz também. Às vezes a gente faz um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Então, a gente tem, no Encontro de Diáconos, a gente leva alguém que vai trabalhar especificamente a questão diaconal, a trabalhar a diaconia. E leva também
outras pessoas para falar sobre um tema atual, envolvendo, às vezes, captação de recursos, às vezes atualização na questão da legislação, né? E nós temos, nesses projetos, nós temos uma parceria muito boa com o Mackenzie. O Mackenzie nos ajuda muito, né? Nós agradecemos muito a Deus pela vida do Mackenzie, pelos irmãos e principalmente pelo reverendo Joel, que nos assiste muito, sabe? O reverendo Joel nos acompanha, é um dos preletores nossos, oficiais, sabe? Tanto para falar para diáconos, para falar de uma forma geral sobre responsabilidade social, né? E temos outros irmãos que vão todos, nós temos a questão nesses encontros, nesses congressos de ação social, por exemplo, a gente leva sempre alguém para falar sobre capelania hospitalar, a gente leva alguém para falar sobre diaconia, a gente leva alguém para falar sobre responsabilidade social mesmo, né? Previdência e saúde. Então, nós temos vários segmentos que a gente atua para que nesse congresso de ação social a pessoa vá e realmente ela saia de lá com uma visão do que é ação social e também mais a parte teológica também. Né? Desculpe eu interrompê-lo, presbítero, mas dentro desse, aproveitando um pouco a palavra que o irmão deu, principalmente em relação a essas questões de rendimento interno, nós já temos aqui algumas perguntas e eu gostaria de saudar nosso amado, querido irmão diácono Albertino, da Igreja Presbiteriana de Maranguape, na área metropolitana aqui do Recife. Um grande abraço para você, é um mano querido, pessoa muito querida aqui por todos nós. E ele pergunta por que o diácono ele não pode fazer parte do Conselho de Ação Social, uma vez que é somente indicado pastores e presbíteros, né, pelo regimento interno. É o Supremo quem determina isso ou é o próprio Conselho de Ação Social quem determina? Não, isso daí já é do Supremo Concílio, entendeu? Então, isso daí já era, na verdade, era uma comissão de ação social. E aí, então, era 3 presbíteros e 2 pastores. Mas já vem isso daí do Conselho do Supremo Concílio, a reunião do Supremo Concílio. Uma pergunta também que fizeram aqui, a nossa saudação ao nosso querido Júnior Hermílio, lá da Igreja Presbiteriana do Prado. Ele pergunta se o Conselho de Ação Social ele é registrado dentro da IPB como um braço social da IPB ou é uma ONG dentro da IPB? Não, ele não é uma ONG. Nós não temos personalidade jurídica, nós não temos CNPJ, nada, não somos uma autarquia, nada. Nós somos um órgão pertencente à IPB que cuida da parte de ação social. Certo. Temos uma outra pergunta em relação à questão do orçamento do Conselho de Ação Social, se ele é votado um orçamento mensalmente, anualmente, semestralmente. Como fica aí? Eu tô procurando compilar aqui várias perguntas em uma só. Então, em relação à questão orçamentária, e gostaria de saudar todos os diáconos que fizeram a pergunta em relação a isso, né? Então, a questão orçamental ela é determinada a cada mês, anualmente, de 6 em 6 meses. Como se dá isso aí? Não, o orçamento é votado anualmente na reunião da comissão executiva, que se reúne em março ou abril. Então, aí, nessa comissão executiva do CAIS ou do Supremo? Não, comissão executiva do Supremo. O CAIS não tem autoridade para assim, nenhuma com relação a votar o seu orçamento. O CAIS apresenta o seu orçamento, vai para a junta patrimonial, ela vê lá
e depois manda para a Comissão Executiva do Supremo, que se reúne em março e abril. E aí, essa comissão executiva é que vai aprovar o CAS, o orçamento do CAS. Esse ano, por exemplo, como não houve a reunião da comissão executiva em função da pandemia, né, o orçamento que nós estamos usando, né, por orientação do Supremo Concílio, é o orçamento do ano passado. O ano passado que nós estamos usando, né, graças a Deus a gente está conseguindo, tem a demanda é grande, mas graças a Deus estamos conseguindo. Deus tem nos ajudado. Certo, certo. E em relação à questão, o senhor falou anteriormente das áreas de atuação do CAS, e aí eu entro justamente nessa seara. Em relação à sua trajetória, que o senhor é uma das pessoas mais antigas dentro do Conselho de Ação Social, quais foram assim, as obras e as realizações que o senhor considera mais importantes, que realmente, fizeram diferença na vida de comunidades, de cidades, de igrejas, que o senhor possa, de alguma forma, nos contar, a grosso modo, assim, citando algumas realizações do CAS. Olha, é interessante que uma das coisas que tem marcado bastante a gente, né, a mim principalmente, é a região da seca, aí no Nordeste. Quando eu viajo para aí, e a gente tem um trabalho muito bom com uma ONG aí, a Diaconia, você conhece a Diaconia, não é? Então, é um trabalho muito bom, um parceiro e tanto para nós, somos um grande parceiro deles também, né? E nós tivemos coisas que marcou muito, por exemplo, para mim, quando eu fui numa comunidade rural, devia ter umas meia dúzia de casas, assim, uma coisa assim, e nós fomos lá para ver a inauguração, né? Eles tinham um poço e o pessoal andava 2 quilômetros, mais ou menos, 2 quilômetros para buscar água. E aí foi apresentado um desses projetos, né? Foi apresentado, a gente entrou com recursos, a Diaconia entrou com a mão de obra, com a técnica, que eles são especialistas nisso, e puxaram a água lá daquele lago, daquele poço lá, uma coisa assim, até uma parte central da comunidade ali. E dali saía para as casas a água. Olha, Glauco, foi assim uma coisa muito impressionante, sabe? Bem comovente mesmo. Você vê as pessoas abrindo a torneira de casa, sabe? Abrindo a torneira, a água correndo, e eles não precisarem mais ir buscar lá com carrinho, sabe? Lata d'água na cabeça. Então, essas coisas, e está lá a placa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sabe? Tem um poço, um poço central, uma bomba lá, e lá também distribui água para a comunidade também. Então, essas coisas assim marcam muito. Sabe, você ouvir a pessoa falar assim, olha, muita gente já passou aqui e falou que ia fazer para a gente, principalmente na época de eleição, e deixou até cano aqui. Agora vocês vieram junto com a Diaconia e fizeram. Aqui a gente está tendo água em casa, graças a vocês, graças à Igreja Presbiteriana. E tem a placa da igreja. São, acho que 3 ou 4 projetos que nós temos lá assim já. Então, esse negócio marca muito. Né? Agora, tem outros também, outros projetos que são muito bons também. Nós temos a APAD no Espírito Santo,
que trabalha com dependentes químicos, né? É um projeto de referência nacional, sabe? Atua muito bem, muito conceituada, e a gente vê o pessoal de lá trabalhando lá, pessoas que estão pagando pena, trabalhando lá, e depois sai de lá, sai convertidos. Maravilha. Então, Bom, são os resultados que a gente vê, não é? Certo, certo. Muito bom, muito edificante. Eu gostaria de, nesse momento, dar uma palavra de saudação a alguns ouvintes aqui, alguns internautas. Estamos aqui recebendo o nosso reverendo Cláudio, lá de Cuiabá. Um abraço para o reverendo Cláudio, que privilégio. Ainda não temos nenhuma junta diaconal de Cuiabá. Temos 9 estados que fazem parte da Junta Diaconal de Pernambuco. E a você, reverendo, depois possa entrar em contato conosco para nós darmos algumas informações de como a Junta Diaconal de Pernambuco é importante para a vida da sua igreja também. Nosso irmão querido Carlos Silva, lá da Igreja de Jardim de São Paulo, meu irmão querido, um forte abraço. Um forte abraço também para Cleiton Souza, da Igreja Presbiteriana Memorial de Muribeca. Diácono Albertino, já falamos, da Igreja Maranguape. Tiago, de Belo Horizonte, né? Fausto, Campinas. Júnior Emílio, nosso querido Todinho. Leonardo, lá de Paulista, Pernambuco. Gliseide e Toninho, da Igreja Presbiteriana de Tupã, São Paulo. Um forte abraço para vocês aí de São Paulo. Flávio Luciana, de Barueri, São Paulo. O Adriano, da Igreja Presbiteriana de Tucuruvi, lá em São Paulo também. Forte abraço para vocês que nos honram com sua audiência e desejamos fortes bênçãos do Senhor para a vida de cada um de vocês. Meu irmão querido, uma pergunta que ficou no ar em relação à questão das diversas atuações do Conselho de Ação Social, né? Porque o irmão falou que vocês atuam desde uma assistência pontual a uma pessoa que está precisando comprar alguma coisa, um remédio, até uma construção de poços artesianos que envolve uma quantia bem razoável, né? Que envolve perto de centenas, mais de 100 mil reais, cifras assim muito grandes. Mas a pergunta é o seguinte: em relação dentro da realidade de uma igreja presbiteriana, de uma junta diaconal, em relação a esses projetos que as igrejas, de um modo geral, encaminham, nós gostaríamos de saber se existe algum limite orçamentário ou um patamar, um teto, um piso, uma área que o diácono possa se guiar para saber o quanto pode solicitar ou não pode solicitar. Enfim, fale um pouco a respeito do orçamento por projetos. Essa é a pergunta. Tá, eu vou responder essa pergunta, mas primeiro eu só queria deixar um abraço para o reverendo Cláudio, lá de Cuiabá. Um abraço para o reverendo Marcos Sérgio também. O reverendo Cláudio, ele tem um projeto social muito bom lá. Ele é professor de jiu-jitsu e ele tem lá, judô. E tem um trabalho muito bom numa comunidade lá, sabe? É um trabalho fantástico deles. Depois, se vocês tiverem oportunidade, entre em contato com ele e ele vai dar umas dicas, porque tem vários projetos sociais na igreja de Cuiabá. Bom, com relação a qual o valor que pode ser pedido e tal, pode pedir qualquer valor. Como se diz, o não já tem. Você pode pedir tudo, uma coisa é poder, né? Outra coisa na verdade, é assim, qualquer solicitação a respeito de verba tem que vir via conselho da igreja e presbitério. E a gente vai atender os casos emergenciais
que poderão ser casos de pastores ou casos emergenciais causados por questão de enchente, né, questão da seca, deu problema. Então, aí a gente vai trabalhar. Nós não temos um valor assim, nós temos um orçamento que a gente tem que trabalhar. Em cima do orçamento é que a gente vai trabalhar. Agora, essa questão da junta pedir, por exemplo, já não. Aí tem que ser através do conselho da igreja, via presbitério. E aí a gente vai ver se enquadra no regimento, né? É uma questão regimental, dá para atender? A gente atende. E dentro daquilo também que a gente tem um parâmetro para a gente poder trabalhar também, que é para poder atender mais casos. Neste momento, né, nós entendemos que o Conselho de Ação Social ele deve estar tendo uma atenção especial, deve estar dando uma atenção especial para essa questão da pandemia, né? Sim. Muitas igrejas perderam os seus orçamentos financeiros, pastores, missionários, os oficiais de um modo geral, ao redor do nosso país, né, vem atravessando um momento financeiro muito difícil, e viúvas, né, de pastores, como o irmão falou, e aí certamente isso tem dado muito trabalho. O que é que o CAIS tem feito dentro desse contexto de pandemia? Como vocês estão atuando ao redor do Brasil? O foco é mais igrejas, é mais as viúvas, ou é um pouco de cada coisa? Nós atendemos todos os casos, um pouco de cada coisa, como você disse. Nós temos casos de pastores, nós temos casos de viúvas, e nós temos os casos de atender também as igrejas, de uma forma geral. Agora, a gente tem procurado conversar, a gente tem procurado incentivar as igrejas a elas começarem a trabalhar a respeito disso daí. Nós tivemos uma igreja, não é muito grande a igreja, né? Deve ter seus 100 membros, por aí, talvez nem isso, mas ela arrecadou para atender a comunidade dela lá, pessoas da igreja e pessoas dali em volta da igreja, e atender também um projeto social, ela arrecadou 70, quase 100. Aí nós conversamos na nossa igreja também, nossa igreja arrecadou o mês passado 93 cestas básicas. Esse mês já foi para 102 cestas básicas. E aí a gente tem que trabalhar o pessoal da igreja, ver qual as necessidades da igreja, outras congregações que a gente pode estar ajudando, a gente já canaliza para lá também. Nós temos gente ali da própria comunidade que não é da igreja, mas que é uma oportunidade de você evangelizar também. Então, a cesta básica vai com o Novo Testamento, a cesta básica vai com aquela Disque Paz e vai com informações, folhetos da igreja, para que a pessoa fique sabendo. Nós temos um colégio em frente à igreja, que a junta diaconal foi no colégio, conversou com a direção do colégio, vendo se eles tinham alguém que precisasse, que estivesse precisando. Aí foi levantado, foi 20 cestas básicas para esse colégio. E a diretora ficou admirada de saber a igreja está preocupada com as pessoas. É isso que a gente tem conversado, sabe? É isso que o CAS tem solicitado às igrejas, tem incentivado as igrejas a que trabalhem essa questão. Trabalhem, procurem ver os seus membros, como estão, as necessidades do membro da igreja. E também, principalmente, também do seu pastor. Porque às vezes a junta diaconal, ou às vezes os membros estão preocupados, né, com alguém da igreja, com razão,
mas às vezes o pastor está precisando. E a gente precisa ficar atento para isso. Né? A gente tem que ter essa sensibilidade. Certo. Então, inclusive, queremos agradecer ao irmão Tiago, né, da primeira igreja presbiteriana lá de Belo Horizonte, que também fez uma pergunta em relação a esse tema de como o Conselho de Ação Social vem ajudando as comunidades, né, as nossas igrejas de um modo geral, né? Eu gostaria, tem um irmão aqui, o irmão Bezaliel, lá de Campinas, grande abraço para ele, amigo da minha mãe. Ele pergunta aqui se o CAIS, nesse momento, tem desenvolvido algum projeto para idosos, tem apoiado algum projeto ou já em fase de execução, ou alguma coisa que já vem trabalhando ao redor do Brasil? Sei. Primeiro, deixa eu só dar um abraço para o Tiago, lá da primeira de Belo Horizonte, e o grande amigo meu, viu? Um carinho muito grande. Muito obrigado, Tiago. O que o CAS vem fazendo? O CAS está fazendo o seguinte: nós temos uma parceria com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros levantou mais de 15 mil cestas básicas. E o CAS, então, conseguiu, junto com a IPB, com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né, arrumar cestas básicas para os missionários. Então, existe essa preocupação. Nós temos também projetos sociais de abrigo de idosos, que nós estamos também atentos a isso, auxiliando, ajudando eles nesse momento, conversando com as igrejas locais para que elas estejam assistindo, independente do caso, que há casos em que a gente tem ajuda financeira, mas não são todos os casos assim. Agora, a gente conversa com as igrejas locais para que elas estejam ajudando esses locais, abrigos de idosos, sabe? Nós temos também, quando a gente tem esses congressos nossos, nós levamos normalmente o reverendo Pinho Borges também para falar sobre a questão do idoso, sabe? Só um parênteses. A igreja presbiteriana tem um braço que cuida especificamente dos idosos. Isso, parceiro nosso, reverendo Pinho Borges, entendeu? Pastor, o presbítero, perdão, quais têm sido as dificuldades que o Conselho de Ação Social assim enfrenta no seu dia a dia? Quais são as dificuldades mais frequentes que esbarram aí entre a questão de numa ponta quem precisa, na outra quem pode ajudar, que é o Conselho de Ação Social? Então, nesse meio do caminho, muitas vezes se esbarram aí questões, muitas vezes burocráticas, ou questão de que na avaliação, quais são as dificuldades que o Conselho tem tido em relação a fazer chegar a ajuda? Uma das coisas que tem com relação às igrejas é que as igrejas, elas são as agências, né, vamos dizer assim, do Evangelho. Tá? Só que elas também têm a responsabilidade da ação social. E, às vezes, a igreja não entende isso. Às vezes, tem igrejas que entendem que é só a questão de evangelização. Mas você tem que trabalhar a evangelização e não pode se esquecer da assistência social. Você não pode se esquecer da ação social. As duas coisas trabalham juntas. Você tem que... E isso a gente tem incentivado as igrejas, a gente tem trabalhado as igrejas. Não é fácil, realmente não é fácil. Esse é um grande desafio nosso. É isso daí. Sem querer interromper, mas o Conselho de Ação Social, ele trabalha também com parcerias com
entidades privadas, entidades públicas, com o terceiro setor, ou ele trabalha sozinho, somente? Não, a gente trabalha, a gente tem algumas entidades, alguns projetos sociais que nós somos parceiros, nós não fazemos o trabalho, mas nós temos os parceiros que fazem. Então, a IPB vota um recurso, tá certo? Para aquelas entidades, não são todas, algumas entidades, e elas é que vão trabalhar. Agora, o Conselho de Ação Social tem que supervisionar esse trabalho. Ele tem que acompanhar esse trabalho. Ele recebe relatório desses trabalhos. Todo ano, essas entidades de terceiro setor têm que encaminhar relatório para o Conselho de Ação Social e o Conselho de Ação Social apresentar para a Comissão Executiva do Supremo Concílio. Nós temos parceiros com entidade pública, não. Mas nós temos parceiro com entidades privadas. Uma delas é o Mackenzie, que eu já coloquei aqui, né? Mas o Mackenzie é um parceiro e tanto nosso. Sabe? Nos ajuda muito, nos ajuda, às vezes, cedendo lugares para reuniões, nos ajuda cedendo preletores para os nossos congressos, para os nossos encontros, e essas pessoas vão como voluntárias. Todos os nossos preletores são pessoas voluntárias. Ninguém vai, não. São voluntários, o CAS acerta a questão de hotel, acerta a questão de passagem, mas eles são todos voluntários. Entendeu? Então, e o Mackenzie é um dos grandes parceiros nossos. Nós temos outros parceiros também, né? Mas um grande parceiro é o Mackenzie. Perfeito, perfeito. Nós já estamos caminhando aqui para o final, né? A parte final aqui do nosso programa. E eu gostaria de pedir para que o irmão desse uma palavra aos diáconos aqui que nesse momento nos honram com sua audiência, os demais internautas também, mas qual a palavra que o presidente aí nacional do CAIS teria para dar para os diáconos? É para os diáconos ficar de braço cruzado, ou tem condições de fazer as coisas? Dá para se fazer com parceria do CAIS? O que é que o irmão teria a falar aí para os nossos diáconos? Olha, eu queria dizer aos diáconos que há muito serviço a ser feito. A junta diaconal tem um leque muito grande de atividades que poderá desenvolver na sua igreja e, às vezes, com poucos recursos. Com poucos recursos. Eu já falei, alfabetização de adulto, reforço escolar, cursinhos para escola de música, coral infantil para tirar as crianças da rua. Você tem, que nem eu falei, judô. O reverendo Cláudio faz um trabalho fantástico lá em Cuiabá. Então, são coisas que dá para ajudar. A igreja vai montar um trabalho? Vai montar um trabalho. Precisa de recursos? Precisa de recursos. Elabora o projeto, vê tudo o que precisa, né? E aí vê com o CAS como o CAS poderá estar ajudando na implementação daquele projeto, mas sempre entrando também a participação da igreja e, de preferência, também a participação do presbitério, que é para a gente poder atender outros casos também. E a palavra que eu diria para os diáconos, eu gosto muito daquela passagem lá de Marcos 12, 31, não é? Quando Jesus diz lá, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É esse olhar que nós precisamos, como cristãos, como crentes, como seguidores, como discípulos de Jesus Cristo, estar atento. Nós devemos estar preocupados com o nosso próximo. E esse amor ao próximo é que vai fazer a diferença. Esse amor ao próximo é que vai fazer a diferença.
que vocês estejam atentos à necessidade de cada membro da sua igreja e daqueles que não são da igreja. Também a gente deve estar atento. Eu me lembro de Gálatas 6, 9 e 10, quando Paulo diz lá, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Portanto, meus amados irmãos, eu encerro dizendo: mãos à obra e muito trabalho, e Deus nos ajude. Amém, amém. Eu gostaria de agradecer a participação do presbítero Clineu, presidente nacional do Conselho de Ação Social, agradecer também a participação dos nossos internautas, e temos também aqui mais alguns nomes: a Débora, da Igreja Presbiteriana da Vila Nilo, o Glauber, de Recife, tem também deve ser o reverendo Glauber, né, lá da Sociedade Bíblica do Brasil, que nos honra. Temos também o Leonardo e a Thalita, lá de Araras. Temos também nosso querido Bezaliel Botelho, lá de Campinas. Reverendo Edivaldo Freitas, que prazer, que privilégio ter a audiência de vocês. Presbítero, gostaria de saber quais são os endereços do Conselho de Ação Social, rapidamente, para o senhor. O Conselho de Ação Social tem WhatsApp, tem e-mail, tem site, como? Diga aí rapidamente. Sim. O site do Conselho de Ação Social é www.casipb.com.br. O e-mail é secretaria-executiva@casipb.com.br. O telefone fixo é 19 3368 5648. É o presbítero Ederli, que é o nosso secretário lá. E o WhatsApp é 87, que é daí da região mesmo, né? 87 988 06 5686. Presbítero, nosso muito obrigado e desejamos ricas bênçãos. Um grande desafio, né, sem dúvida alguma, é estar à frente de um conselho que tem uma atuação tão grande, né, imensa, desafiadora, de um país do tamanho do nosso Brasil. Mas nosso muito obrigado pela sua participação, muito obrigado também pela audiência de todos, e a Junta Diaconal de Pernambuco tem feito um esforço para trazer pessoas aqui dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Próxima semana nós teremos uma live também muito interessante, que vai fazer com que o diácono entenda a importância de Calvino lá em Genebra e o papel do diácono dentro daquele contexto. Fique conosco nas segundas-feiras, sempre 9 horas da noite. Então, a todos vocês que ficaram conosco até agora, o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe. Junta Diaconal de Pernambuco, compromisso para fazer a diferença. Não esqueçam de nos buscar nas redes sociais, inscrevam-se no nosso canal, clique e entre em contato conosco. O nosso WhatsApp é o 0 operadora 81 99668 0199. Até lá. Até mais. Deus abençoe a todos.